eu queria que você me apresentasse 2 ou 3 versículos, onde a palavra eclectos se refere somente a judeus. Se o senhor apresentar, então a gente segue a partir da frente. Quais são os 2 ou 3 versículos onde eclectos é uma referência a judeus? Eu vou te apresentar um que já vai definir tudo. Antes da gente prosseguir, ainda ficou a questão do Mateus 24, 31, para nós ali dialogar sobre essa questão. Eu já volto nela quando eu tiver outro tempo. E só para apresentar que o senhor não conseguiu apresentar nenhum léxico, nada foi tirado da sua opinião. Não. Foi tirado da raiz da palavra. Não, da sua opinião. Bom, da raiz da palavra. Então, a raiz da sua palavra... opinião em relação à raiz da palavra. Exatamente. É léxico. Eu queria que o senhor apresentasse um léxico, alguém, Lounaida, Roberts, alguém que apresentasse isso. Até agora o senhor não apresentou, mas no final do programa, se eu conseguir, o senhor me apresenta. Deixa eu apresentar um texto bem interessante, Apocalipse 13, verso 7, que diz assim, e o senhor já trabalhou com esse texto, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. No meu tempo, ele vencê-los. Então, a gente prova aqui que esses santos aqui, eles, se for a igreja, eles vão ser o quê? Eles vão ser, como é que eu vou dizer, adestrados pelo anticristo. O anticristo vai estar sob o comando deles aqui. E ele vai vencê-los ainda. Não é isso? Uhum. Aí, se você lê Efésios 5, 27, ele vai dizer o quê? Que a igreja de Cristo, ela é totalmente diferente, pastor. Ela tem que ser, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer, hermeneuticamente, falando, né? Não sendo de forma assim, pejorativa para o senhor, mas se você se sujeitar ao anticristo, você está pecando. E a igreja lá é imaculada. Como que o senhor ia conectar essa questão? Então aqui nós temos um texto-chave que vai dizer que os santos aqui não pode ser igreja. Outra coisa, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Ele que coordena, é Ele que comanda. Se a igreja estiver aqui sobre os domínios e ser vencida, Jesus Cristo também foi vencido. Jesus Cristo foi vencido pela visão pelo anticristo. Isso é muito sugestivo, pastor. Isso é complicado. Entendeu? Então os santos aqui é literalmente... os judeus, né? Só falta o senhor falar que os 144 mil varões também se refere à igreja, né? Não se refere a judeus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível, deixa eu ver quanto tempo tem. Então é impossível aqui vencê-los e deu poder, né? E deu-lhe poder, ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui é um poder acima do que eles têm. Então a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça. É impossível, pastor, é impossível fazendo uma análise com Efésios 5, 27. Só fazendo uma manobra hermenêutica aí para sair dessa. Mas fica à vontade. Muito bem, pastor César, agora é a sua vez. A manobra é ler o texto. A manobra é somente ler o texto bíblico. Leia o texto. Tá bom? Então vamos lá. O texto não diz que aqueles que foram vencidos pela besta e tal, se sujeitaram a ele. Então, primeiro erro seu é na leitura bíblica. Quando o senhor lê o texto, você lê o texto assim, foi-lhe dado também que pelejasse com os santos e os vencesse. E deu autoridade a cada tribo, língua, povo e nação, para adorar a besta. Ok. Aí o senhor diz assim... Eu li errado, então? Leu. Leu? Uma vez cada um. O senhor leu o texto, mas o senhor disse que o texto dizia que esses santos se sujeitariam à besta. E isso não está escrito no texto. O texto não diz isso. O texto diz assim, foi dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Esses santos, aqueles que pelejaram contra a besta e perderam, eles foram degolados, pastor. Eles foram assassinados. E eles não deixaram de ser igreja gloriosa. Eles continuaram sendo igreja gloriosa. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse diz o que acontece com essas pessoas que foram vencidas pela besta. Diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa,
por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o texto não diz que a igreja perseguida, aqueles que vão morrer por causa do testemunho de Cristo, se sujeitarão à besta. Pelo contrário, eles serão decapitados justamente por não se submeter à besta. Então é só ler o texto. O texto lá não diz que se sujeitarão, o texto diz que eles não aceitarão a marca da besta, e lá em Apocalipse capítulo 20 diz o lugar deles, eles serão ressuscitados, porque durante a grande tribulação não adoraram a besta, não aceitaram a imagem, porque sustentaram o testemunho de Jesus Cristo. E a pergunta é, quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor... esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É um artigo direto, pastor, direto. Aos santos. Guerra aos santos. Então ele não guerreou contra os santos, ele guerreou aos santos. E essa guerra que ele fez aos santos e vencê-los. Aqui é uma conjunção aditiva. Ele venceu, sim, está literalmente, está escrito aqui, pastor, pelo amor de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na. Todos os que habitam sobre a terra. Então, se eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra. Se eles estavam aqui, com certeza eles adoraram. Está escrito aqui, pastor, está explícito aqui o texto. É impossível sair disso. Tem que fazer realmente uma manobra hermenêutica, uma manobra de leitura, uma manobra hermenêutica, né? Então, é impossível. Essa aí o Justo não conseguiu sair. Então, eu vou continuar lendo. Todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Porque eles entraram ali, sabe por quê? Porque eles entraram na tribulação, porque justamente o que o Senhor falou, estou usando as suas próprias palavras, porque eles não se tornaram igreja. Se eles não se tornaram igreja, eles não foram no arrebatamento, eles ficaram para a tribulação. Quem ficou para a tribulação? Judeus e gentios. Entendeu? O senhor não passou da primeira pergunta, não está passando da segunda. Agora deixa eu fazer uma pergunta, então, já que o senhor, a questão, vamos voltar lá, Mateus 24, verso 31, eu queria saber do senhor se ali realmente faz menção, né, ao arrebatamento, o termo ali faz menção ao arrebatamento. Mateus 24, 31, a palavra, quando vai falar recolher, né, ajuntar, depende da tradução, ali, aí eu queria saber do senhor, depois do senhor trabalhar essa questão, né, e foi muito, essa resposta sua foi bem interessante, porque é totalmente desconexa, né? A igreja que se apresenta pura, imaculada, ela não pode estar sujeita de forma alguma a Rassatã. E se ela tiver sujeita, o cabeça também está, porque é ele que coordena a igreja, é ele que está à frente. Então, é impossível. Então, o senhor falou que foi erro de leitura, eu vou ler de novo, porque essa aqui ficou marcada na história, né? 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Artigo definido. Definindo quem? Santos, a palavra santos. E vencê-los. Ele venceu eles. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Não sobrou ninguém, pastor. Todos estavam aqui. E adoraram-na. Todos que habitam sobre a terra. Está tirando alguém? Não. Todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Tá? Venceu o tempo. Pastor César. Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo, vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, existe... São salvos ou não? Existe várias classes salvos. São salvos ou não? Existe várias classes salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. André. É difícil falar? Não são salvos? Existe várias são classes salvos ou não? Existe várias classes salvos. Legal. E esses desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então calma aí. São salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, não, os santos aqui são perdidos ou Eles são? têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, através claro. do quê? Da sua vida.
eles são salvos sem Jesus? Claro! Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Então são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque agora quem? não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida pra quem? Agora pastor? eles têm que dar a vida pra quê? Pra ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Hã? Não é dessa Então, forma. quem salva você tá eles? entendendo? Você já foi pré, você sabe o que eu tô Não, falando. calma aí. Quem Entendeu? salva eles, pastor? Não. Quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá, e esse Porém, pessoal aqui, então, é de agora, Cristo? não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. Então, voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então, vamos lá. Eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, pastor. Mas todas as pessoas... Sem saudosismo. Saudosismo? Não, Não tô com saudade de nada aqui. Então, assim, mas todas as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo estão vendo a condição de quem está lendo o texto. O texto diz assim, ó, foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Eu também concordo que esses aqui são salvos. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos naquele momento foram vencidos. Ponto. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação para adorá-la aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem dois grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor? Não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Pastor, então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Quem é que salva? A pessoa... Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. É a primeira vez que eu tô vendo. É o senhor que tá fabulando isso aí. Eu que tô? Então é só voltar o vídeo. É interessante, sabe por quê? Olha só a visão pós. A visão pós é muito interessante. Porque o pastor vai dizer que perasmos ali é uma tentação simples, ali local, restrita. E ali ele não vai negar que ali Deus está restringindo, guardando daquela tentação. Mas da grande tribulação, Deus vai colocar a igreja lá. Olha só que visão do pós. Deus coloca na grande, mas da pequena ele livra. Tá, vamos fazer o seguinte, pastor. Antes do senhor zombar do pós-tribulacionismo, né, falar, ó, veja só como dizem os pós. Vamos dizer, Essa é retórica, né, pastor? sobre o pós, eu falo, eu me preocupo com o pós. O senhor não precisa dizer o que o pós diz. Geralmente, o pós-tribulacionismo diz o que o texto bíblico está dizendo. Eu disse para o senhor no começo desse debate assim, olha, cadê um texto, ou eu pedi 2 ou 3 textos, por quê? Onde a palavra eclectos tem a ver com judeus. O senhor não mostrou esse texto. Eu mostrei. Qual que Mostrei. Qual que é? Apocalipse 13:7, nós lemos. Então vamos lá, 13:7. Então, vamos lá, 13:7. Embaixo. 13:7 é o que o senhor mostrou. Embaixo. Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Com isso? Lá tem... Então é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não vem aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram, só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflito com aquele texto que é a igreja vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados, justamente porque foram decapitados, justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor que sabe ler e a gente não sabe, o senhor diz que eles se sujeitarão, sendo que o texto não diz isso. O texto diz que quem vai se sujeitar, pastor, é quem não tem nome escrito no livro da vida. Então temos 2 públicos aqui. Um que são os santos, são salvos. Para mim não tem problema dizer isso. Para o senhor parece que tem. Quando eu pergunto se são salvos, vira um seminário à parte. São salvos? São salvos. Tá bom, eles têm o nome no livro da vida? Não. Não, eles não têm o nome no livro da vida. Na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora não temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam. Então... Até para ficar melhor por irmão... Você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo artifício. Até para ficar... Peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia.
A Agora- salvação é Agora explica pra mim como é que eles são salvos. busca através dando a sua vida, né? A gente chama coroa da vida. E o senhor tá querendo pular de texto, mas vamos continuar lá. Peraí, eu tô querendo pular de texto? Eu tô no mesmo texto. O senhor achou que estava vencido já nesse texto, agora está remontando. E vencer não é se submeter. Olha a etimologia dessa palavra, pastor. Pelo amor de Deus. A etimologia vencer é o quê? É se submeter. De alguma forma você está submetendo porque você está sendo vencido. Então quem se submete aqui são os santos. E outra coisa. Peraí, quem se submete aqui são os E outra santos. coisa, vem cá. O nome não estava no livro da vida, mas vem cá, o nome pode ser arriscado do livro da vida? Eu creio que não. Mas qual que é o... Não esse pode. não é o debate? Sim. Não, mas esse é o debate? Não, o debate mas é se pode ou não olha pode? o contexto. Olha o contexto. O senhor está dizendo, não, uma vez ali o nome está no livro da vida, não pode tirar, não pode mais. Não, está errado, pastor. Tá bom. Meu irmão, vamos lá. Não, Esses santos aqui... Não fuja, pastor. Vamos lá. O que, Então, que peraí, significa? vamos lá. Ali... O senhor apresenta o texto, eu quero continuar o texto e eu que estou fugindo? Sei porque o senhor falou, deu como vencido. Eu li para você, vou ler de novo. Vamos lá, vamos ler de novo. Então, você quer continuar aqui? A minha pergunta, então minha pergunta é o Apocalipse seguinte, 3:10 você não tem resposta. Então, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Apocalipse 3:10 você não tem resposta. Então eu vou te dar como vencido, aí eu continuo aqui. Pode ser? Não tem problema, pastor. Eu não estou aqui num desfile de Eu conhecimento. sei, pastor. Eu também não O sou. senhor quer dizer que o senhor venceu lá em Apocalipse Não. 3:10? Se o senhor fica melhor se sentindo assim, tá bom, irmão. O senhor então- venceu. então- Mas vamos entrar nesse assunto aqui, Vamos porque lá. eu nem mesmo entrei em Apocalipse 3:10. Tá, então, mas vamos lá. Por que esse medo de entrar em Apocalipse 3:10? Então, todo mundo que está ouvindo, inclusive os meus irmãos Vamos pré-tribulacionistas, estão percebendo quem está com medo ou não. Não, vamos lá então. Ó, O de novo. texto que o senhor citou de Senhor. Apocalipse 13 diz que os santos Tá, foram vencidos sim. e depois diz que todos os que estão na face da terra, lá sobre a face da terra, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses santos o senhor disse que são salvos. Eu concordo, o pastor Elias concorda, todo mundo concorda. Os santos são salvos. Eclectos, ok. O senhor disse que eles são salvos porque eles não é por Cristo. Eles são salvos como? Não, eu falei, não, aí você tá igual o senhor falou. Deixa eu falar. Eu posso fazer menções. Um momentinho, deixa eu interromper. Ele quer saber como esses santos são salvos Sim, isso no período da grande tribulação. Aí depois o senhor volta com a pergunta Toda a do Apocalipse humanidade 3:10 para ele. é salva por Cristo. Porém, agora, nós somos salvos agora mediante a graça. A graça, o favor imerecido. O Espírito Santo, ele vai, de certa forma, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui não, ele vai ter que dar a sua vida. Mesmo assim, é Cristo, então não é teologia. Eu sei muito bem teologia, eu dou aula disso. Deixa eu ler o resto para o senhor. Então, pra você entender. só para ficar claro, o senhor acredita que nesse período os santos serão salvos porque eles dão a sua vida? Sim. Que o Espírito Santo vai estar agindo, não vai estar? Não, o Espírito Santo, ele não vai estar agindo dessa forma totalmente, na sua plenitude. Então as pessoas vão ter que dar a sua vida para Sim, poder ser sim, salvo. sim. Muito bem. Agora o senhor quer formular para ele a Sim, questão? eu vou formular, mas eu vou ler de novo. É. E vou ler. Ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, artigo definido, santos, está aqui, se trata dos santos, e venceu. Ele venceu, então é submissão. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá, pastor. Presta atenção. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. É a resposta à sua pergunta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É isso aqui. Agora vamos lá, Apocalipse A fé dos 3. santos continua? Vamos, não, pastor, é que Aí está a paciência e a fé dos santos. Tá, Qual que é a paciência e a fé dos santos? Aí é o verso 11 e subir a terra outra besta. Então é outra perícope. Vamos lá, Apocalipse 3:10. Vamos lá, eu quero que o senhor me fale. Vou entrar no Apocalipse 3:10. Vamos lá. Eu estou devendo pro senhor, porque... Mateus 24:31. Porque assim, ao invés de ser um debate, tornou-se no início uma sabatina, né? Então ele mandou Não, o senhor 4 fez perguntas. pergunta, eu respondi também, pastor. Eu fiz uma pergunta agora. Ele mandou 4 perguntas e como não dá tempo de responder todas as 4 numa vez, na próxima vez que ele fala assim, o senhor não consegue responder a outra, a outra, a outra. Mas todo mundo que está ouvindo aqui está sabendo quem está tendo realmente Não as deixa respostas. o público fazer a sua própria opinião, pastor. Né? Todo mundo está ouvindo, todo mundo que está vendo, todo mundo está vendo, pastor. E vai ver. Exatamente. Então vamos lá para Agora Apocalipse deixa ele 3:10. responder o Então, vamos lá. Apocalipse 3:10. Primeiro, vou entrar em Apocalipse 3:10, finalizando esse assunto da besta que vai matar os santos. Em Apocalipse capítulo 11, está escrito o que a besta vai fazer com os santos que serão vencidos, pastor. Está escrito assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, eles não se sujeitarão à besta, porque serão mortos pela besta, conforme Apocalipse capítulo 20.
eles serão mortos, decapitados, degolados, e porque foram mortos, decapitados e degolados, eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E esse termo vencer significa o quê, pastor? Vencer, matar, é o texto aqui. Okay, Vencer, vamos lá, matar aqui. vamos repetir o texto. Ó. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é o vencer. O testemunho pelejará contra elas e as vencerá e as matará. É só ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Está escrito aí no texto. Beleza? Quem responde... Nós estamos lendo 13, verso 7. Então, mas ele está... É o mesmo contexto. O texto não fala que ali é a palavra tríplices, não aparece ali, né? A palavra tribulação não aparece ali. Haverá uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E, peraí, aqui, achei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar não é tirar. Guardar é guardar. Senão, ele diria assim, eu vou impedir você de passar por essa situação. Mas ele só está dizendo que vai guardar. Assim como nas 10 pragas do Egito, durante todas as 10 pragas, os hebreus estavam dentro do Egito, mas foram guardados, eu entendo que eles também serão guardados assim. Eu entendo que a palavra tribulação não aparece, mas eu tenho a honestidade intelectual para assumir que eu entendo que isso aqui está falando do período da grande tribulação. Não tem problema quanto a isso. Eu não quero escapar do texto. Porém, o texto diz que ele vai guardar aqueles que serão os salvos dessa tentação que vai vir. Professor Leonardo. É muito interessante. E aí? Assim, então, se trata da grande tribulação, né, pastor? Claro. É interessante, pastor, me permite. No seu debate com o Matheus Angel, o senhor falou que ali não se tratava, já mudou. O bom é isso, que a gente vem preparado para o negócio e aqui o senhor muda já. Mas é bom que o senhor já está caminhando para o pré... É que eu disse lá, pastor, é que a palavra tribulação não aparece, e ela não aparece. O pré-tribulação. Não, pastor, pode ficar tranquilo. O pré-tribulacionismo. E a palavra guardar ali é interessante que a palavra guardar, nós temos ali, nós temos roti, né? Roti é uma conjunção subordinativa introduzindo uma causa de ação seguinte. Causa de ação seguinte. Aí tem eteressas, né? Que é um verbo na segunda pessoa do singular, aorista indicativo ativo, indicando a ação completada de guardar. Não é questão de estar inativo guardando, é que a ação completada, ou seja, Deus vai fazer com todos aqueles que pertencem à igreja guardar essas pessoas. Então é o verbo que está dizendo aqui, entendeu? E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor? Em que momento eu fiz isso? Não, é que assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim pessoalmente. Embora o senhor disse que o senhor me admira, e parece que o senhor maratonou todas as minhas falas, porque cada momento o senhor cita uma fala minha com algum irmão, mas eu não entendi. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, porque a cada momento que o irmão se refere a mim... Pastor, isso aqui é um debate, você falou o quê? A gente está debatendo. Mas a cada momento quando eu falo que o senhor cria confusão textual, eu não posso falar isso, não? Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não, eu não posso falar o que eu quiser. Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Bom, pergunta para a audiência aí quem está criando confusão. Não, textual, pastor. Textual também. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Vamos lá, o senhor é pré-tribulacionista. Pastor Elias, vamos lá. A exegese dele de Apocalipse capítulo 13, o irmão confirma? O irmão é um grande pré-tribulacionista. Irmão, o senhor crê assim? Ele não está aqui, não. A gente já conversou aqui nos bastidores. Então o senhor crê assim? Não, vou me reservar o direito de ficar então vamos lá, qual o outro texto onde a palavra eclecto se refere aos judeus, pastor? Eteressas, verbo, segunda pessoa do singular, aorista indicativo ativo, indicando ação completar de guardar. Me explica isso aí, por gentileza, aí. Você não explicou ainda. Ou se você quiser sair daqui, aí toda vez que o senhor sair, eu vou dar o assunto como vencido. Entendeu? Comigo o senhor não vai sair. Entendeu? Eu prefiro que o senhor explique isso pra mim aqui no grego, aqui, o que está dizendo aqui. É uma ação completada. A pergunta é: o assunto anterior, já que o senhor quer sair como vencido ou vencedor. Peraí, o senhor acabou de dizer, pastor, que quando for concluir um assunto, o senhor vai dar como vencido. Vamos concluir um assunto, pastor. O público entender o que nós então o senhor vai dar como vencido. Por alguma razão, o senhor vai dar o veredito de quem venceu. Ok. O texto anterior, quem venceu? Nós já estamos caminhando para os momentos finais desse debate. Quem venceu o texto de Apocalipse 13? O senhor acha que o senhor saiu vencedor daquela ideia? Porque assim, se o senhor perdeu no 13, que é o que parece, tá respondido o resto. Porque a igreja atravessa a grande tribulação, meu amigo. Não, pastor. Então tá bom, me mostra um versículo. Se o 13 causou muito problema para o senhor, me mostra um versículo onde eclecto se refere a judeus. Qual Primeiro, pastor, eu te perguntei,
O senhor tem algum referencial teórico, algum léxico, alguma gramática que faz uma referência que eclectos ali é a mesma coisa de igreja? Você não apresentou nenhum, e até agora está procurando computador e não achou e não vai achar, pastor, porque não Meu tem. computador está com a minha Bíblia. Entendeu? Não tem. Meu não computador está com a minha vai Bíblia, achar. pastor. Não vai achar, entendeu? Você fugiu dessa pergunta, agora eu estou te perguntando sobre Apocalipse 3:10, o senhor está querendo também ultrapassar dessa vamos lá, pergunta. vamos lá. Vamos voltar em Apocalipse 3:10 ou No não? texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o senhor disse assim, ó, Vamos lá. que se eu não responder do jeito que o senhor entender que eu Não, não é foi responder. bom, Se eu pular o senhor terminou, dessa fala. questão... Tá, obrigado. Se eu pular dessa questão, eu vou dar o assunto como vencido. É isso que eu falei. Eu não bom. falei... E o senhor pode fazer a mesma coisa com o assunto anterior? Entendeu? O senhor tem competência para fazer a mesma coisa com o assunto O que, anterior? que o senhor falou nos bastidores? Leonardo, se você quiser continuar nesse tom, a gente continua. Se esse assunto a O gente senhor está continua. continuando. Não. O senhor está continuando. Não. Mas, vamos lá. Quem está definindo como vencido ou vencedor aqui é Eu o senhor? falei, Quem você- te deu essa autoridade? Entendeu? Você que está continuando. Vamos lá. Então, quem te deu essa Vamos, autoridade, vamos. pastor? Apocalipse 3:10, pastor? Vamos, estamos no Apocalipse, Então vamos lá. Apocalipse Então, 3:10. responde para mim, por gentileza. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus Cristo diz que vai guardar os seus servos da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Qual é o problema? Isso. E qual é o problema disso? Eu quero que o senhor me explica esse verbo reiteraças, verbo na segunda pessoa, do singular, aorista, indicativo, ativo, indicando a ação completada de guardar. Aí o senhor disse que esse guardar aí é como se fosse algo inativo, algo desse tipo, não me lembro bem, não quero colocar a palavra na boca do senhor. Mas eu queria que o senhor definisse isso aí. O senhor já falou que isso aí se trata da tribulação. Não, Então, eu disse que se trata de tentação. A Não, o senhor palavra falou. tribulação não aparece aqui. não, o Então, senhor falou, vamos lá. eu quero ser honesto. Então, vamos lá. Não falou? Falou Não, que falou. Eu quero ser Mas honesto. Deixa eu falar o que eu Precisamos disse. desenvolver o debate. Tá, não tá, É, não, não tá- não tem não tá debate. fluindo, Vamos lá. não tá fluindo. O que acontece? A palavra tribulação não aparece ali no texto. Aparece? Não aparece. O que aparece é a palavra tentação. Eu disse que reconheço que essa tentação sobrevirá no tempo do fim, porque é o que está escrito no texto. É o que está escrito no texto, tem que ser honesto intelectualmente. Agora, eu não posso anular a presença da igreja na grande tribulação por conta do texto que o senhor se embananou no capítulo 13, que o senhor mesmo apresentou e não conseguiu sair dele, por conta do capítulo 2, versículo 10. A gente está trabalhando... 3, versículo 10. Mas eu quero falar o 2:10. Por causa do capítulo 2, versículo 10, que está escrito antes, dizendo assim, vocês vão ser atribulados. E qual é o problema? A história da igreja é sofrer tribulação. Agora, Deus guarda a gente na hora da tribulação. Por quê? Porque ele vai guardar pra gente não receber a marca da besta, por exemplo. Então, aquele pessoal que foi degolado, eles são salvos. O que importa mais? O que importa mais é ser salvo. Mas No isso é final, guardar, pastor? Ué, ele não vai reinar com Cristo por 1000 anos? Não Mas vai isso reinar é com guardar, Cristo- pastor? Não vai reinar com Cristo eternamente? O que eu estou dizendo é que Deus guardou o povo de Israel das 10 pragas, estando o povo dentro do Egito. É simples, só leu lá o texto. Disse que Jesus fez a entrada triunfal na festa do tabernáculo. Já reconsiderei. Por isso já palmas. Isso está errado. Segundo, o senhor disse que a festa de tabernáculos tem palmeiras. E que a Bíblia está cheia de textos. Eu falei assim, me Festa de apresenta... palmas. Festa de palmas. Onde é apresentado o lulave, os O 4 senhor tipos. disse que na festa de tabernáculos haviam palmas. Não era isso, Elias, que ele falou? Ok. Eu disse, tá bom. Tem um monte de texto? Que bom. Me fala um. Então eu tô esperando esse um. Qual que é o Tá, depois eu vou te apresentar. Calma aí. agora, Deixa eu- por favor. Calma, não, agora não. Eu vou Não? te apresentar. Que dia você vai apresentar? Lucas, Que depois... dia o senhor quer Calma. apresentar? Não, pastor, você vai deixar eu terminar ou não? Porque assim, pastor, o senhor Você tá faz um fugindo, argumento. pastor. Você tá fugindo. Me perdoe, então me faça voltar. Os Porque eu que tô fugindo. 144 mil varões, eu tô te provando aqui que essa palmas aqui é o ramo da palmeira, que era celebrado na festa de Sucoto, que é a festa do tabernáculo. Só que o senhor tá querendo fugir. Já te provei isso aí. Agora, calma aí. Vamos lá. Deixa Festa eu de terminar. Sucote tem palmas. Aonde tá escrito? Deixa eu terminar. É o que eu Tem, perguntei. Tem, eu vou te provar. Calma. Que bom, me mostra o texto. Deixa eu só terminar aqui. Você vai deixar? Então, é que assim, ó, você vai Ó, terminar em cima de um assunto que você não Olha só. prova. Por isso, não estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quem servia no templo, pastor? Quem servia no templo? Era judeus ou era ímpios? Quem servia no templo? Responde, por Então, gentileza. qual é esse texto? Eu não entendi o tempo todo. Eu tô Eu tô te entendendo provando onde que é você quer chegar judeu com esse aqui. texto. Eu tô te provando que é judeu aqui e o senhor tá falando que não. Tá, vamos lá, de novo. Verso 15 do capítulo 7. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quem é que serve no templo aqui? Qual a referência aqui? O templo que tem o trono de Deus é onde? Não, quem é que serve no templo? Responde. Eu tô respondendo, ó. O texto diz assim, ó. Quem serve no Por templo? isso, o texto diz assim, ó. Por isso estão diante do trono de Deus Tá. Quem serve no templo? e servem de dia e de noite no seu templo. Esse Isso. templo é onde? Quem serve no templo, pastor? Responde, por gentileza. Todos os salvos aqui.
Por quê? Porque esse templo, irmão, não é o templo lá em Jerusalém. Esse templo é no céu. Como eu sei isso? Eu sei isso porque lá tem um trono de Deus. O templo de Jerusalém tem um trono de Deus? Jerusalém? É. Tem um trono de Deus lá dentro do templo? Mas a casa do Senhor ali é uma referência. Pastor, o senhor está usando inferência aí no texto. Não, vamos ver quem está usando inferência. O texto que o senhor apresentou diz assim, ó. Então, um dos anciãos perguntou... Vamos lá. O texto... O senhor está achando que eu estou fugindo do texto. O texto é Apocalipse 7. Apocalipse 7 diz assim... Depois dessas coisas, vi... versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, não são 144 mil. De todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, eles estavam de pé diante do trono. O trono fica onde? No céu. Perante o cordeiro, trajando compridas vestes, clamavam com grande voz: salvação está diante do cordeiro, tal. Os anjos estavam de pé ao redor do trono, os anciãos, tal. Então um dos anciãos me perguntou: primeiro, esse assunto é no céu, o trono está no céu. O ancião perguntou: quem são estes de brancos vestidos? E ele respondeu: eu não sei, tu sabes. E ele falou assim, versículo 14: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Tá. E se são aqueles que vieram da grande tribulação, então eles atravessaram a grande tribulação. Sim. Lavaram suas roupas e branquearam no sangue do cordeiro. Quem branqueia a roupa no sangue do cordeiro é a igreja. Depois, por isso, estão diante do trono de Deus. Aonde é o trono de Deus, meu amigo? Pastor, é na terra ou no céu? Apocalipse é na terra ou no céu? Apocalipse é simbólico, okay. Pastor. Peraí, então o senhor vai defender que esse texto que o senhor apresentou, que o senhor acha que eu estou correndo, esse templo é lá em Jerusalém? Não. E lá se ajuntará... Aí o senhor está falando. Então tá bom, então é onde? O senhor está falando. Então é onde? O senhor que está falando. Então é onde? O texto é simbólico, pastor. Tá, ele é onde esse trono? O texto é simbólico. Tá, o trono é onde? Deixa eu... Então fica claro quem está correndo. Não. Então o texto diz que o trono é no céu, o texto diz que multidão de povos, línguas, tribos e nações estão diante de pastor, Deus mesmo no sendo céu, no céu, isso é simbólico. E essas pessoas Deixa vieram... eu só responder o senhor aqui. Eu vou te passar. E essas pessoas vieram da grande tribulação. Eles atravessaram a grande tribulação. Eu preciso responder isso aqui. Estão no santo templo, diante do trono de Deus, o tempo todo. Aí o senhor está dizendo assim, não pode, só pode ser judeu. Não. Aqui não é judeu. É gente de toda língua, tribo e povo e nação. Quem diz isso? O próprio texto. Olha nós já estamos a meia hora além do tempo. Eu só responder. Não, sim. Você vai responder e depois nós vamos para as considerações finais, que já faz 1h30. É 1 hora só debate. Passa muito rápido. Tá bom? Pastor, o senhor pediu um texto que fala de palmas, né? Em Sucot, em tabernáculo, não foi? Então, eu estou em Levítico 23, tá? Festa do tabernáculo, verso 40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, vou ler de novo, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros e beijos, e vos alegrareis perante o Senhor. Então, o senhor já está respondido isso aí, tá? Então, está respondido. Capítulo 23, versículo? Versículo 40. Tá? Então, já está respondido. Números 23? Não. Levítico 23. Desculpa. Levítico 23, 40. Tá na bênção, pastor. O senhor pode. Segue. Não, é só isso, pastor. Não precisa ler tudo, não. É só para mostrar aqui que aqui realmente. E também tem no finalzinho que ele fala que eles habitam em tendas. Entendeu? Certo. 23, 40. Não, 23, 40. Leia para nós, pastor. Vamos lá. Disse Moisés. Não, 23, 40, pastor. Eu tô nele aqui. Não, 23, 24 aqui e 23 aqui. Tá. Então, vamos lá. Disse mais, Senhor Moisés, que dias a festa do tabernáculo, o Senhor, serão 7 dias e tal. Eu realmente não lembro por que você falou esse assunto de palmas, é que você quis juntar você quis juntar com a entrada triunfal, mas não deu certo. Não, isso aí a gente já descartou. No primeiro dia tomareis o vosso fruto das árvores formosas, palmeiras, ramos de árvores cheias de folhas, durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, celebrareis festa do Senhor durante 7 dias do ano, está tudo perpétuo, no 7º mês. Ok. Perfeito, pastor? Está respondido? Está respondido, claro. Obrigado. Então, a conexão que eu faço desse texto é que esse texto está conectado junto com aquilo que é a propriedade do judeu de celebrar suas festas. Então, ali realmente é uma referência à festa de tabernáculo. Entendeu? Aonde? Lá no Novo Testamento? Aonde? Sim. Aqui, Apocalipse 7, verso 9. Aqui, Então, lá só tem judeus, Apocalipse 7, 9. Não. O que eu falei? Que é a festa judaica. Não. O que eu falei? Ali se uniram gentios e judeus. Não tem nada a ver com a igreja. E são servos de Cristo. Sim, servem, claro. Então são igreja. Não. Não? Eles são servos de Cristo, mas não são igreja. A igreja foi igreja. arrebatada, pastor. A igreja foi arrebatada. Tá, mas eles são servos de Cristo, mas não são igreja. Sim. E eles são de todas as nações, tribos, povos, Abraão era igreja? Nações.
Então, eles são Abraão de era igreja? Eles são de todos os povos. Abraão era igreja, pastor? Responde, meu pastor. Eles são de todos os tribos, línguas, povos e Meu nações. pastorzão, responde. Abraão era igreja? Então, vamos lá. Essas pessoas de Apocalipse, eles Por atravessaram favor, a meu grande pastor, tribulação, responde. certo? Abraão, Jacó, Isaac, era a igreja? A gente vai entender como salvos do Antigo Testamento, né? Então, são salvos do Antigo pastor, Testamento. então, olha só, assim, o senhor criou uma inferência nessa questão. Entendeu? Eles não eram igreja, mas não deixaram de ser salvos. Aqui também, eles não deixaram de ser salvos. Então, mas o eles pessoal não que são atravessa igreja. a grande tribulação não é igreja? Não, Então são quem ali? Hã? São salvos que não são igreja. são judeus e Não. gentios que se converteram na A quem? tribulação. A quem? Converteram a quem? A Cristo. Claro, pastor. Então quem se converte a Cristo é o quê? Quem se converte a Cristo é o quê, pastor? Essa foi a minha pergunta. Pastor, isso é o óbvio, pastor. E qual que é o óbvio? Quem se converte a Cristo Isso, é a igreja? É, sim. Não é? É? Peraí. Abraão era igreja, pastor? O Abraão não se converteu a Cristo. Olha antes. Eu tô falando na grande tribulação. Quem se Mas converte a não Cristo? houve obra expiatória para ele? Houve. Então, se houve obra expiatória para ele também foi salvo por Jesus Cristo. Ele não foi salvo por Mas ele todo mesmo. mundo é salvo por Jesus Então, Cristo. meu Só que a pastor. única pessoa que defendeu a salvação sem Cristo foi o senhor. Não, o senhor tá querendo induzir isso para mim. Para, pastor. Para. Não, eu não tô querendo induzir, não. Não, pastor. vamos voltar aqui Eu no disse texto. até que era um problema teológico. Eu sei, Onde meu eu amado. estou- Vamos voltar no texto. Então, eu estou no texto. Vamos voltar no texto. Apocalipse capítulo 7 fala das pessoas que se converteram Vamos durante lá. o período tribulacional. Se eles não são igreja, eles são o quê? Tá. Pastor, já disse, Abraão não era igreja, mas ele foi salvo. Não, o Abraão não estava nesse grupo. Houve pastor. obra, Então, obra o senhor- expiatória. Eles foram O salvos. senhor me acusa de fugir do assunto, Eu não mas tô. quem está fugindo é o senhor. O Pastor, texto eu tô diz assim, vendo ó, o texto. O Abraão está aqui nesse texto? Então o senhor está fora. Pastor, Entendeu? não. Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as tribos, nações, povos, línguas e tal. Tá. O ancião pergunta: quem são esses? Ele falou assim: não sei, foi esse viado da grande tribulação e lavaram as vestes do sangue do cordeiro. A minha pergunta é simples: quem lava as vestes do sangue do cordeiro é o quê? Pai, Isaías fala o quê sobre lavar? Isaías não fala sobre igreja. O Isaías está antes. Eu tô falando Mas aqui não tem na igreja grande- também, pastor. Não está escrito igreja aqui. Os eleitos, os eclectos. Não O está tempo escrito. todo. Eu já te disse que eclectos. Não, quem se o senhor converte a o senhor que Cristo. está falando. Quem se converte a Cristo não é a Pastor, igreja? isso é uma inferência. Tá, se não é igreja, é o quê? Essa é uma simples, inferência. simples. Salvos. Salvos. E lá no céu salvo tem por outros- Jesus tem Cristo. quantos Não, tipos de salvos? Não. Existe um só tipo de salvos. Mas os salvos dos Antigos Testamentos. Abraão deixou de ser salvo? Então, meu irmão, eu tô falando dos salvos do período tribulacional. Sim, Olha, Então, eu me dou por pastorzão. satisfeito, Elias. Não dá mais. não dá. Ó, eu tenho uma boa Vamos em notícia. frente. Os ouvintes estão querendo um segundo debate, é isso? Acabei de ouvir aí a Ione falando que é um segundo debate.